todos. Tô cansado de vir aqui, né, meu? Fala aí, esse cara de novo aí, Jesus, né? Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa turma grande, né? Que tem aí um monte de coisa pela frente aí, né? Você sabe que quando eu comecei a turma lá, né? A Caceta teve coragem de falar que é 3 anos, né? Porque às vezes quando a gente fala 3 anos no início, o pessoal fala que 3 anos não vai dar. Então a gente meio que fala, depois a gente fala qual vai ser o tempo. Vamos devagar, a gente vai falando. Aí depois de 6 meses, ela fala, não, já foi 6. Calma, vocês vão saber depois. Quando eu dei aula de revisão, eu mostrei para ele, eu falei assim, gente, 91 dias. Fiz assim, ó, ninguém falou assim, voou. É isso, fala assim, não, mas quanto tempo? Mas Eduardo, quanto tempo vai demorar? Eu falo, não lembro. Vamos fazendo, depois a gente vê. E é certeza que quando chegar lá, o que vocês vão falar? Vamos ver se a gente já sabe. Mas já. É isso aí que vão falar. Mas caramba, passou tão rápido, a gente achou que ia demorar, e lá. E não demora, a gente vai estudando, a gente vai fazendo, vendo as aulas, vocês vão vendo que vai chegar uma hora que vocês nem vão ligar muito para isso e o negócio vai. Aí quando chegar lá no final, não quero que acabe. Vocês não estão acreditando em mim, né? Mas quero ver que vocês vão falar isso aí. E aí, muito bem, o que a gente vai ver hoje? Olha lá, um negócio legal que vocês gostam, que eu lembro que eu vim aqui da outra vez, né? Vocês falaram que, eu lembro, vocês falaram que veio espírito pra caramba, que veio aqui justamente porque via bastante, já conhece, eu lembro, não foi isso? Um monte de espírito aí. Tanto assim também não. Hã? Não é tanto assim. Não consegue nem andar na rua, não sabe nem quem está vivo e quem está morto, de tanta gente que vê, de tanto espírito, não? Não, mas... Esse dia estava doente, não estava? Que dia? Falou que não pode nem dirigir. Falaram que não pode nem dirigir, porque não sabe se está na frente vai atropelar um espírito ou de uma pessoa. Não pode dirigir, não sabe se é. Essa é uma dúvida minha. Isso pode acontecer? A gente pode conversar com o espírito e achar que é uma pessoa? Claro. Pode. Aí só precisa passar pela fase de você entender que é, né? Que às vezes você também não sabe, ou sei lá, depende da situação, mas pode acontecer de várias maneiras. Tudo que a gente vê, sabe, assim, porque quando é assim acontece desse jeito, não tem? Só porque eu li que é dessa forma. Gente, tudo é relativo. Não existe nada que é assim, funciona, é desse jeito. É igual a gente aqui, a gente sai de casa, não sabe o que vai acontecer durante o dia, não sabe nem o que vai ser o dia durante. É a mesma coisa, né? Porque cada um de nós está em um momento aqui. Cada um de nós está num processo de evolução. Cada um de nós tem experiências, passou por muita coisa diferente um do outro. Então, não dá para saber o que acontece com cada um deles. Mas eu digo assim, materializado, assim, a gente vai achar que uma pessoa... Vamos falar disso aí, olha. Quero materialização, isso aí. Apesar que hoje, antes não tinha muito onde você vê, você tinha que pegar uns livros. Agora vai lá no Google e digita materialização para vocês verem, vocês vão ver lá. Vocês vão falar, que é isso? E aí tem muito no Chico também, isso que é legal. Tem muito no Chico da época que ele fazia também. E é interessante porque tem um monte de informação para vocês verem lá. O problema é que a gente vê a informação, mas não sabe o que é aquilo, né? Aí assusta, né? Aí vê aquilo e fala, nossa, como é que é aquilo? Por que é desse jeito? Então a gente vem aqui para a escola para entender, né? Para a gente entender exatamente como é que é tudo isso. Que é aquela coisa, não existe nada de sobrenatural, né? Não existe isso. A gente só ainda não sabe como funciona, não é verdade? Não inventaram a luz, né? a lâmpada e tudo mais. Não é que eles descobriram, né? Ela já estava lá, não é isso? É a mesma coisa. A gente sabe das coisas, a gente sabe, principalmente não sabe como aquilo funciona. E a ideia é que realmente saber como funciona isso. E eu vou falar um negócio para vocês. Quando a gente pega a gente fala muito sobre essa questão dos espíritos, esse envolvimento de corpos materiais, corpos espirituais, né, de outro plano, a gente não necessariamente está falando de coisas sobrenaturais que a gente não... aquilo acontece por acontecer. Não, muito disso está muito voltado para a física também. É que a gente ainda não consegue entender, mas muito
dessas coisas, que fala sobre matéria, né? Está voltado ao campo físico e ao campo quântico, não é? Que a gente agora está começando a mais ou menos estudar sobre isso. Está tudo nesse meio, só que a gente ainda não tem ideia, né? A gente sabe o tanto de coisa que a gente vê no universo, né? Tanto de coisa que a gente estuda que ocorreu e hoje a gente tem uma matéria. Como que também não pode existir outras coisas, né? Outros tipos de matéria, né? E matéria e a questão do espírito, né? A questão da consciência. Tem muito fala hoje de consciência, né? Que nada mais que é o espírito ali, é o seu desenvolvimento da evolução, como espírito, sua consciência. Então, o que a gente vem tentar de alguma forma discutir sobre o assunto, porque isso muda, tá? O que a gente está vendo aqui hoje, amanhã pode mudar. Então você vai falar então que não é? Não, eu só estou falando uma parte, depois vem a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte, assim vai. A gente vai conhecendo cada etapa dessa evolução e como funcionam as coisas. Então, quando a gente vê qualquer tipo de coisa relacionada a espíritos, aos corpos, eu não estou falando de nada sobrenatural que acontece. Não, eu estou falando ali de uma manifestação física ainda, que eu não tenho ainda ideia de como aquilo funciona. Porém, os planos que trabalham esse, que provavelmente é o plano ou outro plano, sabem manipular isso. Nós não sabemos manipular a matéria desse lado? A gente sabe, né? Não pega aqui a matéria, olha aqui, ó. Estão manipulando, não tá? Os espíritos estão do outro lado manipulando, então, a matéria naquele plano, não é? Então, e a gente não consegue manipular a matéria no outro plano, porque nós estamos nesse agora, e nosso corpo agora é carne. Então, quer dizer, cada corpo no seu plano, né? Que está agora, né? Isso às vezes parece um pouco complicado, mas se a gente for estudar algumas leis que o próprio Albert Einstein coloca, ele já fala sobre essa questão de planos, e ele é um físico. E vocês acham que ele era só um físico? Ninguém desconfia de nada, né? Ele já era um espírito acima da época, que veio começar a trazer para nós essas pitadas, para a gente começar a entender e ver que isso também faz parte. E ele veio trazer essa questão dos múltiplos planos, né? E basicamente o que ele estava falando é o quê? Ele estava falando dessa questão de vários planos que existem, ele estava falando dos outros planos espirituais que a gente também tem. Só não tem como provar ainda, né? Tem um livro do Chico Xavier, do André Luiz, que é o livro Mecanismos da Mediunidade. É um livro dificílimo até de entender. E ele fala justamente isso, uma questão da explicação física, energética e vibracional, né? Questão de frequências, frequências espirituais trabalham. É isso mesmo. É interessante, cara, esse livro faz bastante tempo que eu li ele, mas você falando agora me deu uns flashes assim. Ele é bem difícil mesmo. Ele, inclusive, é recomendado até você ler um pouquinho mais lá na frente, quando você tiver bastante conteúdo, porque muita coisa você tem que consultar, né? Quando às vezes ele vai colocando. Mas é muito interessante, cara, descobrir essas coisas, porque a gente vai entendendo que tudo é uma manipulação de matéria e as matérias de outros tipos de planos que nós temos. Também é matéria, porque quando a gente vai falar de perispírito, o perispírito ele é uma matéria, mas ele é uma matéria no outro plano. Aí quando a gente fala outro, é só um outro que tem do outro lado, só um igual aqui? Não, pode ser vários, né? Eu não sei. Né? A gente não tem como saber como que é definido isso, mas a gente sabe que existe. Né? Por exemplo, se a gente sabe que tem espíritos aqui, que deve ter um monte que vem nessa aula hoje também. Do lado de vocês? Não, estou brincando. Pode estar aqui em qualquer lugar. Eles estão aqui com a gente, eles estão ouvindo, correto? A gente não está vendo eles. Eles podem estar vendo a gente? Pode. Mas a gente não vê. Mas como é que é isso? Como é que ele pode ver e a gente não pode ver? Né? Ele pode tocar na gente? Eles podem tocar na gente? A gente sentir? Porque não estaria na mesma frequência. Isso. Claro que em alguns casos isso pode acontecer, talvez não agora. Mas. Você estava falando de ver. Então tem um amigo, ele senta, ele vê e conversa. Sensibilidade mesmo. Horas ele tem ninguém, mas ele está vendo quem está ali. É isso. Porque na verdade, quando a gente tem um intercâmbio, não é que nós temos um dom específico.
que a gente está colocando ali, né? Muito se aprende, tá? Muito vem com isso também, com essa facilidade. Mas isso quer dizer que a pessoa ela tem uma sensibilidade maior entre esse intercâmbio dos dois planos, né? Diferente de alguns que de repente inconscientemente bloqueia, outros não têm a consciência de bloqueio, isso pode ocorrer, né? Então às vezes a gente fala assim, olha, é uma grande responsabilidade, a gente fala, né? Porque não é difícil a gente andar com o nosso plano, imagina tem que andar com o outro também, né? Então é uma responsabilidade a mais aí que a gente precisa ter aprendizado e entendimento. E aí a gente não pode ver isso como um sofrimento. Isso na verdade é uma ferramenta, um mecanismo a mais para você, para que você se desenvolva. Quando eu aprendi em física na escola, essa questão de planos, né, trazendo para isso, eu acho que tem tudo a ver. Eu lembro que era assim, era como se cada linha que a gente fica no plano, assim, é como se aquilo pudesse se desdobrar em outro plano, em qualquer direção. Isso, exatamente. Se pudesse haver um universo por trás de cada universo. Para o nosso entendimento hoje é meio maluco, né? A gente não consegue ter a ideia, né? A gente ainda não tem essa capacidade de entendimento. Porém, ela está aí. Ela está disponível. A gente só ainda não domina, não sabe o que é isso, não consegue. É a mesma coisa de pegar lá atrás, né? 1800 e pouco, não tinha nada, né? Agora a gente domina coisas que na verdade sempre existiram, mas que não tinham sido descobertas, não é isso? Eu tenho a seguinte impressão que o plano espiritual ele interage muito pouco ou não interage conosco. E aí a minha dúvida é, por exemplo, na nossa turma aqui, tem algum motivo para isso acontecer? Porque, por exemplo, se um espírito interagisse conosco aqui nesse momento, eu acho que seria uma grande oportunidade de evolução moral. Então, há algum motivo para eles interagirem muito pouco ou não interagir, por exemplo, conosco, aqui nesse momento específico? Cara, tem bastante coisa, na verdade, envolvido nisso. Se você estivesse lá na época de Allan Kardec, mesmo das Girantes, você poderia até ir em shows que tinham bastante lá, ocorrendo naquele momento. O que acontece? Quando a gente fala dessa questão física, a gente está falando uma parte material. O que você está falando é uma outra coisa já. Já é a parte mais voltada para a parte intelectual do negócio, né? Para a parte da consciência, para a parte da evolução moral e ética, e até do nosso desenvolvimento como pessoa. A questão de eles se envolverem, o que acontece? Depois de um tempo, quando vocês já viram, né, a história toda do início, né, do Espiritismo, era necessário naquele momento isso, porque a gente não tinha esse entendimento. Então era necessário ter aquelas coisas mesmo aparecendo para que as pessoas pudessem ver e falar, nossa, olha só, tá? Isso é verdade, tudo. E mesmo assim foi um pouco delicado. Hoje, a ideia disso, o que a gente entende lendo e estudando, é que hoje não há uma necessidade tão grande da espiritualidade ficar intervindo a todo momento, porque hoje a gente já tem um conhecimento maior, a gente já tem maneiras de estudar tudo que está rolando, toda essa questão da espiritualidade, de como funciona. A gente tem mecanismo diferente de antes, que você não tinha, né? Não tinha livros, você não tinha filmes, né? Que nem ele falou que vai sair também. Você não tinha escolas. Então era muito restrito. A espiritualidade tinha que atuar para poder mostrar as coisas, porque não tinha aonde ter esse canal de comunicação, a não ser um com o outro que isso ia acontecendo. Mas aí era de boca em boca. Quando o negócio começou a ficar maior e aí se estruturar mais, aí não houve mais essa necessidade, tanta de chegar e ficar atuando e falando, olha, existe. Porque a gente já passou da fase do que aquilo existe, né? Agora a gente está indo mais para a fase do entendimento, do estudo e de uma questão de passar mais uma etapa, né? Do nosso processo de desenvolvimento do planeta. Então, mesmo porque veio para o Brasil, né? Onde era... pode sair do Brasil para outro país? Pode, dependendo do que a gente fizer, pode falar, não, vou passar para outro lugar porque aqui de repente também não está funcionando. Então, isso vai de acordo com a espiritualidade. Por isso que a atuação, ela não é tão grande às vezes quanto você imagina em todo momento. Mas, porém, você tem situações específicas que os espíritos podem vir. Então, por exemplo, tem algumas coisas na própria mocidade, às vezes, ou até em cursos assim,
em alguns momentos você pode falar, por exemplo, vai fazer um fechamento, vai para onde? Porque vocês têm as etapas, né? De repente, numa última etapa, de uma etapa para outra, ela pode falar assim: olha, eu vou chamar um médium, ele vai vir aqui, já veio lá. E ele vai dar uma mensagem para vocês para finalizar aquele ciclo de vocês, não é isso? Foi o que aconteceu? Não foi isso? Aí o médium vem aqui e vem passar. Aí ele vai lá, dá aquela mensagem e fala. Entendeu? Tem outras coisas também, mas aí vai mais uma hora de aula para te explicar. Mas basicamente é isso. Não precisa. Como você está numa casa espírita disposto a isso, não há necessidade, entendeu? Agora o problema é fora, né? Que é como você vai lidar lá fora com isso. E aí você vai ver essa sensibilidade de você e a necessidade de você estar estudando ou não. Aí se você vê que aquilo está, né? Igual vocês falaram, eu vejo, eu sinto, aí você vem aqui e faz o curso. Aí você fazendo o curso, você vai se comunicar muito mais, aí uma vez por semana talvez, né? Como eu disse, é isso. Todo mundo tem mediunidade. Eu vejo assim, que muitas pessoas, eu vejo ele no interesse dele, aquela coisa de ter. Às vezes você não está preparado para receber aquilo, porque você não está no nível, ou você não chegou no que eles precisam. Eu vejo assim. Mediunidade todo mundo vai desenvolver. É o que eu falei no início, né? Tipo, a sensibilidade cada é maior, exato. mas você tem que estar preparado pela responsabilidade que você vai ter. Porque não é em qualquer lugar que você pode se manifestar. Não necessariamente preparado. Sim, mas porque às vezes, dependendo da situação, até fala assim, precisa e vai. E aí, às vezes tem uns casos onde você pega um jovem, assim, que são bem, tem uma sensibilidade muito forte e vem e às vezes não consegue lidar com aquilo. Mas é aquele momento dela, né? Dele, né? Porque está passando por aquilo. Então tem que lidar com aquilo e aquilo é o que vai fazer com que. Diferente de antes, passava por isso, para onde você ia? Né? Ia para o hospício, ia tomar um choque lá, porque achava que você era. Então depende muito. Mas na maioria das vezes é a responsabilidade mesmo que a gente vai adquirir e lidar com ela. Mas isso é uma característica do espírito, hein? Não vai achar, não, nossa, isso aí. Não, isso já faz parte da gente, está dentro da gente, essas coisas. Só que para uns desperta mais, desperta menos, para outros precisa estudar para isso, para outros é bem pouquinho. Cada um tem a sua sensibilidade. E eu pergunto a vocês: que forma tem o espírito, pessoal? Vocês sabem, né? Essa aqui? Bonita foto, hein? Não, o espírito é assim, ó. Ele não tem forma, né? Eu acho que a gente falou da outra vez, lembra? Que às vezes eu venho no mesmo lugar, aí eu falo, eu acho que eu estou repetindo, mas às vezes é para outra turma, né? Que estamos falando. Aí, ó. Lembra que a gente falou que o espírito não tem sexo? Não é isso? Não tem cor, não tem nada. Mesmo porque a gente pode reencarnar de várias formas. Tanto forma do corpo, cor, etnia, pode nascer em qualquer lugar do país, em qualquer situação econômica, né? E aí a gente vai lidar com aquela situação naquele momento que a gente está reencarnando. Então por isso que o espírito ele não tem uma forma. Ele adquire a forma exatamente no momento que ele faz o quê? Vai para o corpo, não é isso? Então, a gente entende que para que a nossa consciência como espírito precisasse reencarnar, para a gente vir para cá, para esse mundo matéria, para essa dimensão matéria, o corpo que é utilizado é o perispírito, aglomerado de moléculas cuja configuração é específica das suas funções. Por quê? Lá no plano ele é físico, ele é matéria lá no plano. Agora quando ele vem para cá, não é. O corpo físico está ligado ao perispírito, mas aí o nosso corpo aqui é então carne, certo? Que tem essa ligação com o nosso perispírito. É ele que faz essa junção com o nosso plano espiritual e nos dá a capacidade de reencarnar neste planeta. Mas por que neste? Pode ser em outro? Pode? A dúvida aí, eu sei. Pode, claro. Isso quando a gente fala de reencarnar em outro, não quer dizer que eu vou reencarnar em outro planeta no mesmo plano, não é isso? Agora bagunçou tudo. Não é? Aqui eu não tenho vários planos, pessoal? Todos os planos também trabalham com a mesma forma física com a gente?
Não, né? Já que eu estou no outro plano. Quando eu estou no plano espiritual, qual que é meu corpo? É o perispírito. Quando eu venho para cá, meu corpo é físico. Agora, e se eu estou no plano, agora eu preciso ir de repente para um outro plano? Depende, pode ser um perispírito ou pode ser um outro. Porque eu preciso adaptar aquele corpo para poder ir naquela faixa vibratória, que é aquela dimensão que eu estou indo. Pode ser diferente do meu perispírito quando eu estiver naquele plano específico. Então, toda vez que eu mudo de plano, a situação energética ela muda também, porque cada plano tem a sua característica, igual ao nosso. Matéria, então não dá para eu ter perispírito aqui, não, tem que ser físico, né? Então, quando eu mudo de plano, eu mudo de corpo também. E este daqui é a nossa dádiva divina aí, que nos ajuda a reencarnar no planeta Terra. E aqui, ó, dentro disso, quando eu reencarno, entre o meu corpo físico e o meu perispírito, tem esse aqui, ó, chamado duplo etérico, né? Isso aqui é como se fosse um filtro, e ele é material, pessoal. Vocês sabiam que é material? Ele é material. Por que isso? Quando a gente desencarna, ele se desfaz. Porque eu não preciso mais da junção. Porque eu já não tenho mais o corpo físico e ele não é mais necessário. E aí o corpo perispírito vai. Entende? Que é como se fosse ele é um filtro que ele é utilizado exatamente para uma proteção psíquica e material também. Mas como assim material? Todas as vezes que eu machuco o meu corpo físico, eu posso ter a situação aonde eu tenho as dores que ocorrem aqui, que a gente fala que é físico, não é isso? Que eu bato, caiu, é físico. Eu bati em algum lugar, é físico, eu bati, né? Agora aí quando eu tenho algumas coisas que eu faço que não é diretamente ligado ao corpo físico, mas que afetam o corpo físico, não é isso? Que é principalmente as doenças psíquicas também, não é? As doenças psíquicas, elas são um exemplo sensacional para a gente entender o processo de influência entre os planos. Por que isso? Porque através das suas microvibrações mentais, olha isso, vocês estão alterando os átomos do seu corpo. Estou certo ou não? Por que alterando? Se nós estamos numa situação psíquica muito delicada, você não fica doente? Pois não houve nada, certo? Quem fez você ficar doente? Foi a sua mente, estou certo ou não? Ah, Eduardo, mas foi por causa disso. Não importa por causa de foi a sua mente que causou isso? Ela, através das microvibrações, conseguiu alterar os átomos que estavam saudáveis e agora não estão mais. As moléculas foram totalmente mudadas do que elas eram, não é isso? Agora eu me pergunto, faça então ao contrário agora. E aí? A gente não causou um dano? Se eu causei um dano, isso quer dizer o quê? Eu consigo voltar, não consigo? E agora? Tá? Para voltar? O que é voltar? Se curar. Só com o pensamento. Ai, meu Deus. Dá para fazer, não dá? É autocura? Mais ou menos, mas por que a gente não consegue fazer o contrário? Porque a gente está sempre pensando no que. Não, porque o processo da dor é inconsciente. Ele ocorre sem você pensar. Você não sabe por que você fez isso. Você sabe, se de repente você, em alguma forma, fica doente porque você está numa situação triste ou até em depressão, você tem consciência de que caminho você fez para levar aquilo? Você não sabe, simplesmente acontece, não é isso? É inconsciente, por isso que a gente não consegue voltar, a gente não sabe o caminho. Então a gente fala, eu não sei. Eu criei, e agora? Agora volta, eu não sei como é que eu fiz para poder chegar aqui. Então entende que isso mexe também, está mexendo principalmente com o meu corpo, alterou o corpo físico, não foi?
Só que não foi meu corpo mental, na verdade, foi minha consciência que foi alterada para que meu corpo físico pudesse fazer isso. Eduardo, e o perispírito, ele também é afetado? O duplo etérico é afetado? Depende do nível do negócio. O duplo etérico está lá justamente para proteger, para que toda essa carga que foi criada ali no corpo físico não passe 100% no perispírito. Entende? Ele dá uma filtrada, ele dá uma segurada, para não ter que passar para o perispírito. Que eu vou falar depois. Porque não é só passar, tem uma outra coisa ali também. Também, pergunta, então quando a gente tem aqueles relatos daquelas pessoas que cometem suicídio, fazem umas coisas muito agressivas no corpo delas, que fica no perispírito, com eles sobre a espiritualidade. Cara, fica. Aí nesse caso que foi tão forte a lesão que o etérico não conseguiu segurar. Quando é muito pesado, né, quando aquilo causa um desencarne, é uma situação muito grotesca, é uma situação muito grave. Então, dependendo, porque assim, a situação não vem do dia para a noite, ela vem, né? Então você está martelando ali, então você já está danificando. Quando aquilo chegou ao fim, ele já está danificado, né? Você foi igual o corpo, você vai acabando com ele até ele falecer. Então, por isso que nesse caso dependendo do caso aí, se for um caso bem grave, ele é afetado, o perispírito ele chega a ser afetado, porque o duplo etérico ele aguenta, ele segura, mas ele não vai filtrar 100% das coisas, né? Porque depende da gente. Uma coisa que é muito difícil para o duplo etérico é a questão questão de droga, né? Vício com droga, overdose, essas coisas, e bebida também. Por quê? Porque você é contínuo isso, né? Você está utilizando isso contínuo e aquilo vai degradando e ele vai causando microfissuras no duplo etérico, sabe? Como se tivesse tanto calibre, ele vai fazendo microfissuras. E essas microfissuras, elas deixam de trabalhar. E aí, uma boa parte do que ocorre no corpo físico pode ir direto. E aí, a gente tem uma série de coisas que pode acontecer, cara. Então, desde uma situação muito grave de querer mesmo até acabar com a própria vida, ou até te dá loucura mesmo, sabe? De não saber, às vezes falar assim, achar que ele está falando com alguém, não, ele está mesmo afetando alguma coisa física já até, porque ele perde a noção de muita coisa, porque aquilo já atravessou ali, né? Já está começando a pegar o perispírito e aquele negócio está muito grave e aquilo é complicado. Então, mas e aí, né? O que acontece quando passa? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Depois ali, nos próprios slides eu falo, porque existe também uma consequência se aquilo passa e se a gente ficar martelando na mesma coisa. Existe uma consequência para o perispírito. Existe alguma força, vamos dizer assim, quando você está na carne ou quando você está no espírito? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está na carne e ela comete várias situações, várias imprudências, vários erros, né? E quando ele está está ou no perispírito, ou que esteja numa situação mais sem, ele tem outras influências. Então a pessoa quando está, ela analisa de uma forma que aquilo está certo, mas quando ele vai para o outro lado, ele percebe que aquilo, como que ele entrou naquela, que é uma coisa que era tão, vamos dizer, óbvia, né? Ele tem que fazer. Então existem forças diferentes, tanto da parte, vamos dizer assim, física, ou da parte quando ele já está com o perispírito, ou o espírito. No caso que você está falando, é como se fosse uma pessoa que está fazendo várias ações aqui enquanto vida, certo? Ações negativas, é isso, né? Eu vejo que, por exemplo, principalmente a parte de psicografias, né? Então você vê que a pessoa, quando está jogando, ela começa a ver os erros dela, começa a falar, puxa, eu não devia ter feito isso, ou me arrependi, ou pratiquei um suicídio que eu não deveria ter feito, eu fui envolvido. Agora, quando ele está lá, ele vê que aquilo que ele fez quando ele viveu a vida dele, praticamente ele entendia de uma forma assim, vamos dizer assim, sem noção, parecia que ele era uma criança. Eu acho que isso daí é o que todo anjo de guarda que acompanha uma pessoa, né, durante o caminho dela, ou até os espíritos que estão ali torcendo para que essa pessoa se dê bem ou que ela melhore, isso é o melhor dos mundos. É quando você desencarna e entende a situação. Porém, não é às vezes tão fácil assim.
Depende muito do espírito, do entendimento dele. Ele pode ficar um bom tempo, às vezes, ainda achando que o jeito que ele estava fazendo ainda era correto, mesmo lá. Ele não consegue, às vezes, do dia para a noite perceber. Ele pode ficar um bom tempo ainda, e isso é um pouco delicado porque ele pode atrair influências já para ele que vão piorar ainda mais a situação dele. É a mesma coisa, ele está aqui e de repente ele gosta de ficar no bar. Quando ele desencarna, ele vai atrás do bar. Aí ele vai se afinizar com todos os espíritos que também estão na mesma situação dele. E para ele é aquilo. Ele não consegue entender. É por isso que a gente fala que a oração, né, e que as vibrações das pessoas que desencarnam ajudam. Porque numa nessas vibrações e nessas orações, você consegue fazer com que a pessoa pelo menos entenda um pouco naquela situação, baixe a guarda e a espiritualidade entra para ajudar. Entende? Quando dá aquela baixada de guarda, opa, ele entra. No próprio primeiro, né, filme do André Luiz do Nosso Lar, tem, né? Até o André Luiz, né, falava, nossa, mas para quem está orando para mim, né? Que ninguém orava para ele, né? Aí uma moça que ele nem conhecia estava fazendo vibração para ele. Ele falou, nossa, mas quem que é essa moça? Uma paciente que ele atendia. Isso, uma paciente que ele atendeu, que ele nem lembrava quem que era. Aí ele falou, não, eu vim aqui, né? Ele atendia ela por última, nem dava bola para ela, né? Isso. Nem quando ele socorre aquela senhora que era dona de fazenda e tinha os escravos, né? Isso. E ela ainda achava que os escravos não eram gente. Não né? era gente, exato. E ele tentou puxar a conversa e o falou, não, isso vai ter um grau de entendimento. Exato. Então o que a gente tem que entender é o que a gente é aqui, é o que a gente vai ser quando desencarnar. Só que com uma visão diferente. A gente vai ter uma visão maior da coisa ali, né? Mas a ideia é difícil, eu acordei, né? É igual aquela situação, agora ele está num lugar, lembra que a gente tinha brincado? Está num lugar melhor, agora ele está entendendo. Não é bem assim, às vezes ele não está entendendo. É que nem a pergunta que ele fez sobre se o espírito, às vezes poderia atrapalhar, porque eles vão ter a parte que o Allan Kardec fala com Júpiter, né? E os escravos falam assim, se tivessem condições de que vocês praticamente eles achavam nós aqui como os macacos perante eles lá em Júpiter, né? Nós seríamos os macacos aqui hoje. Então ele falou assim, se cada um tivesse o amparo direto, seria que nem o pai, toda hora cuidando do filho, né? Isso. Então você não teria uma vida própria. Exato. Você viveria sempre respeitando aquele espírito e nunca fazendo aquilo que você gostaria de fazer, e nunca tentando completar os seus erros e acertar. Mas isso mesmo. Tem que deixar dar mesmo e vai errar. E é aquela coisa de entender mesmo que tem que cair, levantar com as próprias pernas e passar por aquilo mesmo. É isso aí. Legal, gente. Até coloquei aqui uma ilustraçãozinha, dos pontos que fala sobre os chakras também, né? Que isso depois, um pouco mais na frente, vocês vão ver bastante sobre isso também, como que é trabalhado os chakras, que são os pontos de energia, que dá essa sustentação também, numa questão energética para nós, para que a gente consiga ficar mais em harmonia aí, né? Olha aí, aqui fala um pouquinho, o perispírito, tá vendo? Aqui, até fala, o corpo físico é a matéria no plano carnal e o corpo perispírito é a matéria no espiritual, que eu falei para vocês. Aqui fala um pouquinho do que é a comunicação, tá vendo? Então, por exemplo, até quando a gente fala da comunicação do espírito com o encarnado, às vezes a gente entende que assim, o espírito está falando através dele, né? Tá entrando no corpo dele, né? Mas não é isso. O espírito, na verdade, ele está no perispírito dele. Então, na verdade, quando a gente fala assim, você viu um espírito, na verdade você não viu o espírito, você viu o perispírito do espírito. Entende? Se a gente for por esse lado técnico, é isso na verdade que a gente está vendo. Porque se nós, matéria, estamos enxergando o espírito, para que eu enxergue, ele precisa estar no perispírito dele. Então eu estou vendo ele no perispírito, com aquele espírito com o perispírito dele. Né? É isso que eu estou vendo, no plano dele. Então a comunicação ela é feita diretamente mental, mas eu estou me comunicando com o perispírito ali. E aí você está vendo o espírito daquela entidade lá. Então essa é a comunicação. E aqui é interessante que tem essas questões aqui, tá vendo? Que são algumas propriedades do perispírito que a gente vê também. Dá para ver o perispírito de nós encarnados? Boa pergunta.
tem situações específicas. Por exemplo, que a gente tem que entender que, por exemplo, quando a gente está desencarnado é espírito, quando a gente está encarnado é alma, não é isso? Vocês sabiam que dá para conversar com pessoas que estão em coma? Não é? Porque essas pessoas estão desdobradas, que é justamente quando a gente dorme, não é? Então elas estão desdobradas. Então o médium consegue falar com uma pessoa que está em coma. E nessa situação ele pode ver aquele espírito. Então ele está vendo o espírito. Entende? Então depende da situação que você coloca, você tem essa capacidade. Porque eu só consigo te ver se você estiver naquele perispírito, senão eu não tenho a capacidade de saber exatamente o que é. Mas de repente ver um contorno na pessoa, seria isso? Uma pessoa encarnada. Mas a pessoa não pode estar. Para você ver uma pessoa desencarnada, tem que ter acontecido alguma coisa para que ela não esteja ali acordada, né? Senão você vai estar vendo o físico, né? Você não consegue ver, por exemplo, ela separada do perispírito, não. Eu digo assim, se eu olhasse para você e visse um contorno. Ah, tá bom. Aí você está vendo minha aura. Você está vendo, porque eu estou encarnado, o meu corpo está em movimento, né? Eu estou aqui, consciente. Quando eu não estou consciente, meu corpo físico para, aí sim eu consigo trabalhar o perispírito porque ele está fora, né? E aí sim eu consigo. Aí se você se projetasse. Exato, igual foi projetado. Eu entendi o que você falou. Você está vendo uma pessoa aqui na minha frente, está vendo duas, praticamente duas. Uma no outro plano e eu aqui. Não, o contorno. O contorno é a aura mesmo. Também está aqui um pouco que a gente vai falar. Mas tem várias coisas, ó. Inclusive, tá vendo aqui, ó, visibilidade e tangibilidade. Isso aqui, vocês falaram da materialização, né? Que é a visibilidade. Estou vendo aquele espírito, estou vendo o espírito ali, ou estou tocando o espírito, né? Que é a materialização. Hoje é difícil ter esse tipo de manifestação do espírito, né? Eu acredito que deve ter aí em alguns lugares, mas é muito difícil hoje. Porque a tangibilidade, ela precisa de um médium. Entendeu? Ela precisa de ter alguém ali para fornecer a matéria para o espírito. Não tem como um espírito do nada se materializar sem ele ter ele precisa de uma matéria, porque ele está atuando nesse plano. Não tem como ele sair do plano dele sem se envolver com a matéria desse plano, senão ele continua invisível, entendeu? Então, para isso, ele precisa se envolver nessa matéria. É como se ele estivesse colocando a roupa e sim aparecendo para você, porque senão você não vê. Seria o ectoplasma? Isso, exatamente. E é, na verdade, o duplo etérico que é utilizado como ectoplasma para que os espíritos consigam se materializar. O que é usado no médium é o duplo etérico. É isso que é utilizado para que possa ocorrer essa materialização. Na internet, depois vocês digitam lá, é interessante vocês verem o processo que é assim. É um pouco chocante assim de ver, né? Mas é interessante, né? Transfiguração, né? Isso com certeza. Acho que até eu falei, lembra do filme que eu tinha comentado, né? Daquele filme Amor Além da Vida, é isso, né? Do Robin Williams, não é? Que ele chega, ele desencarna, ele vai salvar a mulher no umbral, e aí vem um espírito, né? Falar com ele, e aí fica o filme inteiro. No final ele aparece, é o filho dele. Só que ele estava com outra forma quando ele apareceu. Isso na verdade acontece de monte no plano espiritual. Mas claro, só para espíritos que têm essa capacidade. Né? Aí você fala assim, é só para espíritos bons? Não. Infelizmente. Né? E a pergunta vem, como você vai saber então se ele é bom ou se ele é ruim, se ele vai mudar na sua frente? E agora? Agora eu peguei você. Como você vai saber se ele é bom então? Se de repente você pega um espírito ruim, ele muda e aparece uma pessoa ali na sua frente? Naquela vibração? Exato, é a energia dele, a sensibilidade que você vai ter
quando você estiver próximo, você vai ver. Você se sente bem? Não. Se não se sentir bem, acabou, tem coisa errada. Isso acontece muito nos trabalhos, né? De mediunidade. Aquele filme aquele livro da Marita, né? Como é que sexo e ele modifica o corpo. Isso, tem essas questões também, exato. Agora, quando você está num trabalho e o médium ele começa a se envolver para a incorporação, ele já fala, estou sentindo, porque ele está sentindo que é, né, alguma coisa ruim. Então, se está sentindo ruim, não é, acabou, não tem nem o que falar. Agora, quando vem alguém, algum mentor, ou alguém que vem passar alguma mensagem, ou vem falar coisa boa, ele não sente dor. Ele fala, olha, o teu irmão quer passar uma mensagem. Não vai sentir dor, né? Porque é a energia, porque a energia não consegue mudar, então ele sente, essa que é a sensibilidade, mas a mudança, ela há e ocorre bastante. Isso daqui também acontece, ela pode acontecer consciente e inconsciente, tá? Mas como assim consciente? Por exemplo, qual é o caso que a gente estava falando sobre o dupletético? Ele não faz ali o filtro? E quando ele não filtra tudo, o que acontece? Ele começa a afetar o perispírito. Isso quer dizer que quando essa pessoa desencarna, vocês já ouviram falar dos dons? Você tem que falar, velho. Famoso esse nome. Que são os espíritos ovoides, é isso? Os ovoides. Ovoides, é isso aí. Exatamente. Por quê? O que é isso? É exatamente a transfiguração inconsciente. E quando o suicídio, no caso do Santos Dumont, né? Pode ser também. Mas aí praticamente ele vai denegrindo ele mesmo, né? Mas mesmo inconsciente, que ele não está com o sabe. perispírito, ele vai se negando e pode virar um ovoide. Mas isso, porque na verdade ele está fazendo isso e ele não sabe, né? Quer dizer, saber ele sabe, mas ele não sabe qual vai ser a consequência disso, né? Porque ele quer desistir dele mesmo. Às vezes sim, às vezes não, porque às vezes isso ocorre não só com alguém que faz isso com o próprio corpo, mas através das ações. Você pega uma pessoa que faz um mal muito grande, é uma pessoa muito má, faz umas coisas terríveis, isso também pode acontecer, dependendo do caso. Mas aí, isso tem a ver com a questão do que acontece depois, né? Então, quando a pessoa desencarna, ela vai se ver de forma diferente, porque ela fez isso enquanto vida, entende? E aí ela pode já, no desencarne, perceber que ela está diferente, que é a transfiguração do perispírito dela, por causa dessas coisas que foram ocorrendo enquanto ela estava viva. E existe os conscientes, que são o quê? São às vezes espíritos que não estão necessariamente numa faixa vibratória legal, ou que não foram boas pessoas e desencarnaram. As pessoas, elas têm uma influência muito negativa e muito complicada. Então, quando ocorre isso, muitos outros espíritos também chegam próximo. E aí, eles começam a conversar e afetar psicologicamente aquele espírito e fazendo ele até mudar de forma. Vocês sabiam disso? Olha lá, muda de forma. Porque você pega uma mente fraca e uma mente forte. Então a mente forte, ela consegue dominar a mente fraca, ainda mais na situação que se encontra. E ele fala assim, você é desse jeito. Pronto. Ele já começa sozinho a ser o que ele está falando. Que é mental e plástico. Depois a gente vai ver. Por isso que ele tem essa transfiguração. Porque ela é mental. Existe também casos, um livro chamado Perispírito e Suas Modelações, que a pessoa perdeu um braço aqui, né, em vida. Quando ela desencarnou, ela estava deitada ali na maca. E o médico espiritual estava refazendo lá o perispírito ali, e fez o braço dela. Ele tem essa capacidade também. Na hora que a pessoa acordava, ela falava, meu braço, o braço desaparecia. Entende que é mental? Também está muito ligado à parte mental. Por isso que eu tenho a transfiguração. Eu consigo fazer isso, tanto consciente como consciente. Então, aí toda vez ele fazia, colocava o braço, tirava, mas o braço estava lá. É que para ele, como ele estava sem, ele achava que não deveria ter nada ali, né? E ele tinha ainda aquela sensibilidade. E aí ele tirava, ele sozinho voltava. Então, por isso que o perispírito, ele vai muito
de nós, de quem nós somos, a nossa capacidade de entendimento e o que a gente é capaz ali de fazer e cuidar dele também. Por isso que ele tem essa parte da bilocação e biocorporiedade, é a questão de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas aí no mesmo plano, né? Ou não? Plano físico, de repente está vendo o Eduardo lá em outro lugar. Pode acontecer? São Francisco que tinha essa. Tinha uma história também que de um livro que fala. Ai, de quem que era? Tem um também no médico. Era um médico. Médico, né? Que ele dava o professor não sei o que. Ele estava no tribunal, Ele já nasceu. E aí ele conseguiu. Só que o que acontece? O corpo que está em outro local, ele não é um corpo 100%, né? Ele não é um corpo físico 100%. Isso também é essa capacidade, mas não é um negócio que a gente conhece e vê bastante. Inclusive até falaram disso a questão de Jesus, né? Na época de Jesus também. Falava que ele conseguia estar em vários lugares também justamente por causa disso. Mas Jesus é outra coisa, né? Não dá nem pra gente falar sobre isso, que a gente acredita se é assim mesmo, porque a capacidade que ele tinha de manipular os elementos e a matéria era muito forte. Então a gente pode acreditar sim. Essa aqui não tem obstáculo, né? Penetrabilidade. E a emancipação, que é quando a gente fala do desdobramento, né? Quando a gente consegue então sair do nosso corpo físico e se desdobrar, né? Que ir para o plano espiritual. Eu consigo fazer isso consciente ou inconsciente, né? Quando a gente faz isso inconsciente? Quando a gente está dormindo, né? A gente faz inconsciente. Aí eu falo para vocês, vamos fazer todo mundo aqui agora então? Vamos todo mundo fechar o olho e se desdobrar? Ia ser legal, né? Se todo mundo conseguir. Aí a gente se vê lá no outro plano, todo mundo junto, vamos fazer aula lá. Aí todo mundo dormindo aqui, nós lá. Aí tem uma pessoa aqui dentro desse salão que faz isso. Faz, né? Eu acho legal pra caramba. Eu queria ter essa capacidade também. De se desdobrar e ir para outro lugar a hora que quiser. Mas não dá, né? Para alguns é muito treino, para outros isso já veio de nascimento. Mas é interessante isso também, você faz tanto consciente como inconsciente. Consigo, conheço pessoas que falam assim, espera só um pouquinho, senta e faz assim, ó. Ó, eu fui lá na casa do tal. É assim. Lá tem isso aqui, lá tem isso aqui, tem um quarto desse jeito, depois você é isso mesmo, ó. Então fala para ela porque tem gente lá, tal lugar, não sei o que, e volta. Nunca foi na casa, consegue ver. Né? Legal pra caramba. Queria ter essa facilidade, assim, né? Mas existe sim, viu? Gente que vai lá e busca e volta. Aí, ó, quando a gente falou das auras, tá vendo aí, ó, que você tinha me falado? Olha aí. Aí a gente fala um pouquinho aqui, ó, as auras são emanações fluídicas de seres animados que ficam em volta do corpo, ó. O corpo mental, pessoal, ele está muito mais ligado à nossa essência do processo de desencarne e evolução do espírito. É como se fosse nossas experiências de todas ali as encarnações que estão sendo colocadas lá. Não ia ser legal se a gente falasse assim, para só um pouquinho, que eu quero lembrar da reencarnação de 300 anos atrás, do que eu estava fazendo, do que eu era, não ia ser legal? Espera só igual o computador, você ia lá na pastinha, abria, via as fotos, via tudo que você fez. Metade já tinha pirado. Talvez. Metade já tinha pirado. É mais ou menos isso, é o HD do negócio. O corpo mental é o nosso HD que está tudo ali no Google Drive, nossas fotinhas da vida. É mais ou menos isso, está tudo ali. Então, é lá que... Agora, o problema é que não é tão fácil assim a gente dar 2 cliques e acessar, né? Algumas pessoas conseguem acessar algumas experiências, outras não. E quando a gente já está no processo de evolução até ali merecedor, você consegue ter algumas ideias ali do que aconteceu. Mas é o que você falou, ainda bem que não dá para acessar, cara. Mas tem gente Vai te dar ruim, né? Meu, deixa quieto. deixa Tem gente quieto. que faz análise, que o pessoal faz às vezes regressão. E aí tem gente não recomendamos, né? Não recomendamos isso, porque pense bem, não conseguimos nem
lidar com as coisas que ocorrem aqui. Ainda mais saber, não, eu vou saber, eu quero ver Jesus amado. Você não sabe o que você vai ver, né? Aí acaba com tudo. Aí quer dizer, você vai ter que encarar de novo para poder, né? Tá vendo? Você estava indo de boa, agora você tem que encarar de novo, porque você perdeu isso aqui só vivendo no passado, né? Sobre isso tem o tal do registro dos acásticos, né? Eu não conheço, já ouvi falar? É um pouquinho, não sei muito a fundo, mas que diz que acessa, né, todas as vidas. Será que acessa mesmo? Olha, assim, na verdade acessar, a gente tem capacidade de tudo, mas se vai deixar isso acontecer é outra história, né? E se a gente consegue ou não também é outra história. É o que a gente, é assim, tá tudo aí para nós, né? Só que não é a nossa hora ainda, né? Não dá pra gente chegar lá e não existe esse negócio de vou acessar tudo, tá? Não tem nem condição disso. Nós não temos essa condição e nem essa capacidade de evolução de entendimento das coisas, né? A gente nem sabe o que é que a gente está vendo, né? Qualquer coisa que a gente vê, a gente não sabe o que é aquilo, porque a gente está em vida, né? Não sei o que está acontecendo. O que é aquilo que eu estou vendo? Nossa, é melhor, né? É melhor, exato. Qualquer coisa que você veja é só suposição, porque você não sabe exatamente o que é, por causa do esquecimento. Então, por isso que é um pouco complicado de entender. Tudo você vai tomar alguma decisão, vai perceber alguma coisa baseada no seu achismo, né? Eu acho que aconteceu isso, então eu vou fazer isso, pronto. Mas você nunca vai saber o que é a real das coisas. Por isso que é bom não cutucar. É bom assim, vamos viver o que a gente tem hoje, o máximo possível, né? E fazer tudo o que é possível para a gente ser melhor. E o que eu fiz, deixa que depois eu vejo isso, né? Porque senão a carga é muito grande para a gente aguentar em situações aí. Então, a aura espiritual está muito ligada realmente, tem a corzinha amarela, está muito mais ligada também à nossa questão dos nossos comportamentos e o quanto a gente está se desenvolvendo ou não. A da saúde, que está voltado mais junto com a parte física também. E o campo vibratório. O campo vibratório, pessoal, ele é constante, que é aquele mais ou menos assim. Estou aqui chegando, estou do lado da Marcela. Eu vim aqui, e aí Marcela, tudo bem? Tudo? Beleza, onde se fala? Jesus amado. É mais ou menos isso. O que aconteceu? Bateu ali, vibração, não rolou, sei lá, não foi legal, não gostei, sabe? Ou você vai num lugar, você vê aquela energia no teu campo vibratório. Mas teu campo vibratório é um só? Não, pode mudar a qualquer hora, a qualquer momento, depende muito de você que você está fazendo, né? Então, é aquela história, muda o teu campo vibratório, não é assim que a gente fala? Olha como é que você está, Jesus amado, não quer nem chegar perto, muda o teu campo vibratório, aí senão não vão chegar perto de você, porque, né, é a questão do nosso dia a dia, do que a gente está fazendo, e isso vai mudando a todo tempo. Então, a ideia é sempre a gente tentar ter consciência de que o nosso campo vibratório baixou e falar, opa, vamos tentar voltar a isso. Mas não dá para... Não dá, gente. Vai ter mudança mesmo. Não adianta a gente achar que a gente não é santinho, a gente não vai fazer milagre, a gente não vai fazer nada e nem vai conseguir onde podia fazer nada. Então o que a gente tem que fazer é ter a consciência do que a gente está fazendo e, opa, eu sei que está errado, vamos voltar, né? Ter essa consciência, não está dando certo, vamos voltar, né? Sempre ter esse trabalho mesmo. E aí, isso aqui acho que fala sobre formas de pensamento. Isso aqui sobre a questão das doenças que eu falei para vocês, tá vendo? Que eu tinha comentado, do corpo. Formas de pensamento, que está muito ligada no que a gente pensa, né? São as formas, então, muito do que a gente pensa materializa no outro plano, você sabia? Dependendo do que a gente pensa, o que a gente faz, materializa formas no plano astral. Seriam os miasmas e Isso, exatamente. O Pedro, isso aí, Pedro. Então, você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá, eu te odeio. Tô começando a formar um monte aqui já. E não sei o que. Aqui, comecei. Né? E até tem formas de inseto, essas coisas mesmo, tá? Dependendo da forma do que você está fazendo. Então, vamos limpar, acabou, né? Eu não entendi o que ele falou, seria o quê? Ele falou sobre a questão de miasmas, né, que você tinha falado. Miasmas, que são essas coisas negativas, essas energias negativas que a gente coloca. Tudo que
que de repente vai te fazer algum mal específico justamente para aquela energia, e aquilo vai te deixar para baixo, que a gente chama de miasmas, que são a gente utiliza muito em inglês também, tirem todos os miasmas que estão aqui envolvidos, que é como se fosse nuvens cinzas e pretas que podem estar em volta ali, sabe? Você, opa. Por isso que a gente fala do início das vibrações da limpeza. Porque a gente que vai, a gente que vem, é pensamento que vai, é pensamento que vem, e aquilo vai ficando. E aquilo vai ficando. E aí, vamos finalizar, Cássia ali esperando já, ó. Na hora, tá vendo, Cássia? E aí, pessoal, o que a gente tem que ver nisso tudo quando a gente conversa sobre isso? De que tudo que a gente faz, nossas ações especificamente, é o que vai determinar o nosso processo. É o que vai determinar o quanto depois também que nós irmos para o plano espiritual, o quanto a gente vai conseguir lidar com essas coisas e sofrer menos aqui. Então, a gente pode estudar, deve estudar, né? A gente fazer os cursos, ler, se informar. Mas o topo de tudo isso é sempre as ações que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Os pensamentos, sim, mas voltam uma hora ou outra, eles vão cair e a gente vai ter que levantar de novo. Agora, as nossas ações, elas têm que ser o nosso caminho. É ela que vai nos mostrar o quanto nós estamos no nosso dia a dia e nessa encarnação se desenvolvendo. Se eu tenho boas ações, se eu pretendo sempre procurar fazer as boas ações, dificilmente eu vou ter algum problema com qualquer coisa que seja do outro plano comigo, tanto com o meu perispírito e tanto quanto depois que eu for para o outro plano, porque eu vou ter consciência de tudo que aconteceu, eu vou ter consciência onde estou naquele momento e eu vou saber exatamente aonde eu preciso mudar, o que eu errei e qual é o meu caminho agora daqui para frente. Então, o que depende é justamente do que a gente vai fazer, né, quando a gente estiver aqui. E o principal de tudo, sempre está ligado com a espiritualidade. Quando a gente faz boas ações, quando a gente procura fazer o bem, nós sempre vamos estar com a espiritualidade. Estando com a espiritualidade, nós temos proteção. E aí é que está a chave do negócio. Eles nos protegem, tá? Então, contanto que a gente esteja sempre ligado a eles, através das nossas ações. Obrigado, gente. Boa noite a todos e vibrações. Uma ótima semana.